Sobre eleições 2022, vamos conversar agora com o Eduardo Girão, senador que foi membro titular da CPI da pandemia. Boa tarde, senador. Bem-vindo novamente à CNN. Muitíssimo boa tarde, Tainá. Paz e bem, nós estamos aqui à sua disposição diretamente do Senado Federal. Muito bem, senador, já quero abrir falando de eleição. Ainda estamos em fases de alianças, composições, nomes que podem ser lançados, incluindo Sérgio Moro. O senhor foi um grande entusiasta da campanha dele à presidência da República. Ele acabou deixando o Podemos para ir para o União Brasil. Pode agora compor chapa com Luciano Bivar. Minha primeira pergunta, o senhor ainda acredita que ele deve ser candidato à presidência da República? E a segunda, sem Moro, se caso também o senhor não vai mais apoiar Moro, ou seja, ou não vai mais defendê-lo como candidato à presidência, a defesa parte para o presidente Jair Bolsonaro? Vamos lá, Tainá. Nós estamos num momento que precisa ter muita calma nessa hora. O Brasil está polarizado, está dividido. Isso é muito perigoso. Eu acredito que as pessoas estão se movimentando muito pelo fígado contra o outro, né? Com medo do outro. E isso tira a razão, o bom senso. Eu acredito que o ministro Sérgio Moro tem um legado histórico a favor do país. Eu, particularmente, como cidadão brasileiro, sou muito grato. Eu estou aqui, inclusive, conversando com você, estando senador da República. Uma das minhas inspirações foi a Operação Lava Jato, que um grupo de servidores públicos do Brasil desenvolveu um trabalho ousado no bem para que a justiça pudesse ser para todos, né? Então, o que a gente viu nesses últimos tempos foram os três poderes da República desmantelando esse patrimônio do povo brasileiro que é a Lava Jato. Então, o ministro Sérgio Moro, eu acredito que ficou muito difícil para ele com a mudança do partido, eu entendo, compreendo a decisão e respeito a decisão que ele teve de ir para a União Brasil, mas eu vejo ali, naquele grupo, uma dificuldade para ele se sobressair com os seus valores e os seus princípios. O Podemos está discutindo nessas semanas, eu já participei de uma reunião aqui em Brasília, reunindo parlamentares, presidentes estaduais, e existe uma boa perspectiva, Tainá, de que o Podemos lance um nome, uma alternativa para oferecer à sociedade brasileira uma opção à luz da razão, do bom senso, com propostas para o Brasil sair dessa polarização. General Santos Cruz? Olha, é um dos nomes. Tem outros também que têm uma história, Tainá, mais sólida na política, como, por exemplo, o líder do Podemos aqui no Senado Federal, que é o senador Álvaro Dias, que inclusive já foi candidato à presidência da República, e naquele momento, naquela polarização, ele não foi ouvido. Quem sabe a população brasileira possa, depois da experiência que nós tivemos no governo do PT no passado, e agora com a experiência que está tendo do atual governo, buscar um caminho mais equilibrado para a gente poder avançar o Brasil em pautas importantes, como a questão da impunidade, da corrupção, da inflação que está no teto, do desemprego, né? Então, eu acredito que o senador Álvaro Dias é um dos nomes, o Podemos tem outros quadros também, que possa oferecer essa saída para a população brasileira. E quem sabe, né? Eu tenho muita esperança, Tainá, porque no meio do caos, a gente sempre sabe que vem a luz, vem aquela percepção. Então, eu tenho muita esperança porque o povo brasileiro está gostando de política, está acompanhando a política, está cobrando os seus representantes. Então, quem sabe essa percepção mais apurada possa acontecer daqui a algum tempo.
Tá bom. Yuri Pita, nosso analista de política, também tem pergunta. Yuri, vai lá. Obrigado, Tainá. Boa tarde, senador. Prazer falar com o senhor novamente. Vou insistir nesse ponto do eleitorado que ficou órfão de Sérgio Moro nessa corrida eleitoral. E qual a percepção que o senhor tem? Para onde esse eleitor vai? Claro que o senhor vai defender que ele tente ir para esse candidato que o Podemos vai apresentar. Mas, na sua percepção, esse eleitor já não fez o movimento antes do partido e já não migrou, por exemplo, para o apoio ao presidente Jair Bolsonaro? O antipetismo desse eleitor não fala mais forte do que qualquer vínculo partidário? Olha, Yuri, excelente a sua colocação, né? Eu acredito que esse eleitor é um eleitor que quer o Brasil passado a limpo de verdade, né? Que é a favor da prisão em segunda instância, que é a favor do fim do foro privilegiado, né? E que, de uma certa forma, embora eu reconheça pontos positivos desse governo, ele deu uma titubeada forte com relação a essas pautas que levaram o presidente da República para o Planalto. Então, eu acho que é uma oportunidade da sociedade se redimir disso e de encontrar um caminho seguro, porque Álvaro Dias, por exemplo, né, faça chuva ou faça sol, há muitos anos ele defende o enfrentamento a essa chaga da corrupção que rouba sonhos, que tira remédio dos hospitais, profissionais, enfim. E a Lava Jato, eu acho que é o grande símbolo que foi praticamente liquidado nesse governo, e aí para fazer justiça, Yuri, não apenas com a ajuda do governo federal, mas também o legislativo, onde eu estou, ajudou a enterrar a Operação Lava Jato, assim como também o Supremo Tribunal Federal, para mim, o grande articulador desse golpe no Brasil, que foi uma perspectiva de que poderosos, sejam empresários, sejam políticos, fossem realmente pagar os seus crimes de colarinho branco. Então, eu acredito que tudo isso vai vir à tona agora nessa campanha e o Brasil precisa, sim, de uma alternativa, né? Eu acho que a sociedade brasileira merece a maioria de gente do bem, trabalhadora, dedicada e que é gente honesta. Então, eu sou muito otimista com a perspectiva de um outro nome que surja nessas próximas semanas, podemos dizer assim. Tá certo. A gente conversou agora, com o senador Eduardo Girão. Ele trouxe para a gente aqui algumas perspectivas sobre como se comportará o Podemos, o apoio que o partido poderá dar ou até mesmo lançando um candidato próprio nas eleições presidenciais deste ano, sugerindo, como o candidato já deixou aqui para a gente, o nome do líder do partido, Álvaro Dias, senador Álvaro Dias, quase me foge, mas voltou no Senado. Muito obrigada. Quando é que a gente pode esperar, então, uma decisão rapidinho para a gente arrematar aqui, senador? Uma decisão do Podemos, se vocês vão ter candidatos ou se vocês vão apoiar outros candidatos nesse pleito? Tainá, a perspectiva é no máximo, pode ser antes, mas no máximo até ali o comecinho de julho, que é onde estão tendo aquelas convenções, mas a gente está conversando semanalmente, conversa e cresce dentro do partido, posso dizer para você de primeira mão, cresce dentro do partido essa defesa por um nome do Podemos para a presidência da República, repetindo que nós temos excelentes quadros, Deltan Dallagnol, Álvaro Dias, o próprio Oriovisto Guimarães, que é uma revelação aqui no Senado Federal também. Então, o importante é a gente dar uma opção para o povo brasileiro decidir em meio a essa polarização toda, porque os nomes que estão na terceira via, com todo respeito a eles, mas são nomes que não entusiasmam, tendo em vista o que aconteceu nos estados desses nomes, as defesas em relação a fechar tudo, a deixar a economia para depois, e isso a sociedade está pagando um preço altíssimo nesse momento. Muito obrigada, senador. Até uma próxima. Até a próxima. Parabéns pelo trabalho de vocês.